Olá, boa tarde, como estão? Estou aqui hoje para conversar um bocadinho com vocês acerca de um trabalho que eu venho desenvolvendo, que eu venho nomeando de escritas desobedientes. É, ela surge da necessidade de uma escrita que fosse mais orgânica, uma escrita que acontecesse no corpo, mas que também trouxesse impresso nele tudo aquilo que eu vivencio, tudo aquilo que me afeta. Essa forma de escrita, ela surge ainda durante o período da pandemia. Eu começo uma série de experiências, inclusive para pensar o modo como eu iria escrever a minha dissertação de mestrado sobre as violências que as crianças viviam. Veja, eu noto durante esse período que existia em mim uma grande dificuldade de articular escritas que fossem muito academicistas com as vivências que eu vinha tendo com as crianças, como eu vinha sendo afetada por essas vivências com as crianças e pelas coisas que eu escutava elas me dizerem. Na escrita de uma dissertação, de uma forma estritamente acadêmica, eu considerava que não cabia, né, o que nós vivenciamos juntos. E aí eu começo um processo para pensar numa escrita que partisse do meu corpo. E aí a primeira autora, nesse momento, que eu leio e que tem um grande significado para mim, é Glória Anzaldúa, né? Em que um trecho da carta que ela escreve para as mulheres escritoras do terceiro mundo, ela vai dizer da necessidade de nós escrevermos com as nossas vísceras, de nós escrevermos com a caneta preenchida com o nosso sangue, que a tinta da nossa caneta seria o nosso sangue. Veja, ela vai dizer de uma escrita que parte de dentro de nós, daquilo que nos habita, daquilo que está escrito em nós. Esse foi um processo de busca, primeiro meu, né? Porque durante o período da pandemia eu me senti muito isolada, muito intranquila, com muito medo, e como muitas de nós, medo pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos. E eu transbordava nas folhas dos papéis que eu encontrava em casa. E isso me ajudou muito a enfrentar esse período e, ao mesmo tempo, ir escrevendo a dissertação. Com o passar do tempo, eu começo a exercitar um pouco mais livremente essa escrita e convidar outras mulheres para estarem em círculo comigo, mesmo que de forma online, né? Então começa o processo de escritas desobedientes, né? Como que a gente pode então retornar uma prática, né, de escrita de diários, escritas de cartas, né, que são muito pessoais, que são muito íntimas, mas de uma forma desobediente, não da forma que está academicamente estruturado, mas de uma forma que fizesse sentido no nosso corpo, para o nosso corpo. Então a gente parte nesse momento de escritoras, e aí eu vou começar a trazer para vocês algumas inspirações para esse processo, de mulheres que escrevem com essa força. Uma delas, a gente pode começar por ela, esse livro de Marguerite Duras, ela vai dizer que não existe uma escrita que não parta da potência, da força do corpo, que a nossa escrita habita esse lugar interno. E eu entendo que, para além disso, ela está nos dizendo que essa escrita, então, essa escrita poderosa que parte de dentro, ela tem relação não mais com o intelecto somente, mas ela tem relação com todo um corpo. Todo o corpo escreve, não é só o cérebro. As mãos escrevem, o sensível da mão escreve, a pele escreve,
o nosso coração, o nosso estômago, tudo isso faz parte da escrita. Nesse momento, então, a gente começa uma série de experiências, buscando, então, trazer à tona essas sensações e esses sentimentos para a escrita. Num dia, nós nos provocamos a escrever enquanto estávamos fazendo um escalda-pés. Lembra essa prática tão comum entre mulheres, né? Com aromas femininos que nos trazem memórias, lembranças, o pé mexendo naquela água morninha, né? A sensação da água fluindo através da escrita. No outro dia, nós nos propusemos a ir escrevendo enquanto nós estávamos sentindo a areia entre os dedos. Nós deixamos ao nosso lado uma vasilha com areia e fomos tendo essa sensação. Fechamos os olhos e deixamos as memórias fluírem. Que lembranças, que memórias são resgatadas enquanto a nossa pele sente, né, a textura da areia. E assim foram inúmeros encontros acontecendo com sons, com músicas, com texturas, sempre nessa busca por algo que nos sensibilize, que traga à tona e transborde através da nossa escrita o que nós sentimos, os nossos sentimentos. Nós podemos aqui elencar inúmeras outras autoras que vão nesse sentido. Rebecca Solnit, ela vai trazer uma escrita da memória, né? Uma memória do cotidiano que a habita e que vai se sensibilizando através da escrita. Audre Lorde, que vai dizer de uma escrita que habita um corpo negro e a potência dessa escrita quando é derramada sobre o papel, quando ela ergue a voz sobre o papel. Bell Hooks, com toda a força das lembranças e das memórias de infância, que transborda o amor em suas páginas. Olha que tema mais sensível. As mulheres têm buscado temas muito sensíveis para escrever, eu sinto, sabe? Essa lindeza da Carola Saavedra, que vai pensar, então, através de fragmentos. Olha, é uma escrita fragmentada, né? Ela vai pensar o mundo que nós estamos habitando e quais são as possibilidades para esse mundo. Todas essas autoras vão nos provocando, então, a pensar numa escrita que seja uma escrita de si, uma escrita criativa, mas principalmente uma escrita terapêutica. Porque quando nós exercitamos colocar sobre o papel aquilo que nos habita, aquilo que nos atravessa, aquilo que faz sentido para nós, nós vamos retrabalhando as memórias, nós vamos retrabalhando os sentidos e os sentimentos e vamos proporcionando momentos de autorreflexão, momentos também de nos olharmos profundamente e buscarmos não nos curar, mas que tudo faça mais sentido na nossa vida. Para começar esses encontros, acho interessante falar disso. Nós nos inspiramos, nós não, né? Eu me inspirei muito nesse livro da Clarice Píncola, e o início, o modo como ela inicia a conversa, que eu considero que é a forma como nós podemos estar sempre convidando outras mulheres para estarem conosco em roda, sentadas próximo ou distantes através de uma tela. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre, entre. Estou esperando por você. É por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha,
Sente-se comigo um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. E assim iniciam todos os encontros de práticas de escrita desobediente, com um convite. Deixa um pouquinho esse mundo aí cheio de tarefas. Sente-se aqui comigo. Comigo mesma. Porque muitas vezes essa prática pode acontecer num momento de solitude, onde eu abandono tudo o mundo à minha volta, cheio de barulhos, hiperconectado, e vou me conectar comigo mesma. Nesses encontros, traga para perto uma planta que o aroma te agrade. Eu gosto muito do alecrim, gosto por demais do alecrim. Traga um copo de chá, se te agradar, uma taça de vinho, uma folha de papel prontinha na tua frente para receber o teu corpo transbordar. Uma caneta, um lápis de cores, porque muitas vezes as escritas transbordam na forma de imagens, não de letras. Acolha, se acolha, esteja preparada para se abrir. Somente isso. Você não precisa ter nada em mente. Lembra como a gente escrevia os diários? Simplesmente sente e transborde sobre a folha. Comece devagarinho, bem devagarinho. Vá deixando aos poucos que a escrita vá tomando forma de desenho, forma de letras soltas, palavras soltas no ar. Não precisam ser frases, palavras. Traga para perto uma peça de roupa e a toque enquanto você está pensando no que vai escrever. Permita-se esse abandono na escrita. E depois me conte como foi essa tua experiência. Como foi esse momento seu de transbordamento? Desejo imensamente que você possa se proporcionar esse momento único de se inscrever sobre o papel. Com um beijo enorme, Ana.